Boa noite a todos, amados, e sejam todos bem-vindos ao nosso treinamento. Antes de mais, gostaria de agradecer à irmã Ada, ao irmão Joshua, à irmã Sara Oliveira e também ao irmão Rocha, que partilharam aquilo que eles aprenderam na semana, no treinamento passado. E Deus seja louvado pelo aquilo que vocês partilharam. Acredito que contribuiu naquilo que o Senhor está a fazer nas nossas vidas através desses treinamentos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glory! Hoje nós vamos dar sequência e a minha oração é que todos vocês estejam preparados, porque o Senhor tem algo muito especial para nós, mas muito especial. Então, prepara o teu coração e nós vamos começar. Tudo que o Senhor está nos ensinando tem um propósito. E nós temos que garantir que não somos ouvintes somente, mas sim praticantes daquilo que Ele está a nos ensinar. Conforme eu disse no treinamento passado, que hoje estaríamos a ver os 7 hoje estaremos a ver 7 fatores sobre o temor do Senhor. 7 fatores. Para os irmãos que juntaram-se a nós nessa noite, para melhor compreensão, nós temos os treinamentos passado disponível na YouTube e é só uma questão de enviar a mensagem na administradora e ela vai providenciar as mensagens que é para ajudar a melhor compreensão. Então vamos lá, 7 fatores sobre o temor do Senhor. O primeiro fator, o conhecimento de Deus leva-te ao temor do Senhor. Este é o primeiro fator. O conhecimento do Senhor leva-te ao temor do Senhor. Isso significa, quanto mais você conhecer Deus nas Escrituras, ou através das Escrituras, mais você vai temer a Deus. Quando falamos em temer a Deus, não é medo de Deus, é reverência a Deus. Então isso significa, quanto mais você conhecer Deus, através da luz da palavra de Deus, mais você vai temer ao Senhor. Então o conhecimento de Deus leva-te ao temor do Senhor. Vamos ver o livro do Êxodos, capítulo 14, versículo 31. O irmão Pedro está aí? Amém, pastor. Cá estou. Ok. Êxodos, capítulo 14, versículo 31. Sim.
Vamos Assim começar. diz, Podes começar do King James. ok. Só um momento. King James. Ok. Assim diz a palavra do Senhor. E Israel viu a grande obra que o Senhor fez sobre os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e no Moisés, seu servo. Viram? Então, o que é que nós vimos aqui? Deus, através de Moisés, operou grandes milagres. E o povo israelita viu. Eles viram essas grandes obras do Senhor. E o que é que a Bíblia diz aqui? O povo temeu ao Senhor. Estão a perceber? O povo temeram ao Senhor. Isso quer dizer que, por exemplo, no nosso tempo, nós temos o nosso homem de Deus, que através de correntes de cura tem feito grandes coisas. Nós, às vezes, acompanhar na igreja, nós vimos casos que as próprias pessoas testemunharam que os médicos já desistiram, já não tem nada a fazer, já não há esperança. Viu? Os médicos já não têm esperança para essas pessoas. E muitos até foram ditos, vai para casa e espera a morte. E quando olhamos para o estado dessas pessoas, às vezes lágrimas caem, mas ao estalar do dedo nós vimos o mover de Deus através do nosso homem de Deus. E o que é que aquilo produz em nós? Temor ao Senhor. Porque presenciamos o poder de Deus em ação. Temor ao Senhor através dos seus efeitos, através dos milagres e as coisas grandes que Ele está a fazer. Então não esqueça isso. O conhecimento de Deus leva-te a temer a Deus. Viu? Leva-te a temer a Deus. O segundo ponto, ou o segundo fator, vamos ver 7 fatores. E a minha oração é que o tempo que me foi dado, eu possa entregar os 7 fatores. Então, vamos lá. O segundo fator. O temor do Senhor leva-te ao conhecimento de Deus. Não faça confusão. O primeiro é o conhecimento de Deus leva-te ao temor do Senhor. E o segundo é o temor do Senhor leva-te ao conhecimento de Deus. Salmos, capítulo 25, versículo 14, NVI. Amém, pastor. Irmão Pedro. Salmos 25, 14. Sim, sim. Ok, assim diz a palavra do Senhor. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Ouviram isso? Acho que isso é muito poderoso. Está a perceber? Isto é muito poderoso. O Senhor não confia, viu? Ele não confia qualquer um. Ele confia os seus segredos aos que o temem. Estás a ver o que o temor de Deus produz? Isso quer dizer que nem todo filho de Deus vai conhecer os segredos de Deus. O que te leva a conhecer os segredos de Deus? É o temor do Senhor. É o temor do Senhor. Então,
não despreze o temor do Senhor. É algo que, após o nascimento de novo, é a primeira coisa que você deve investir. Porque vê o que ele faz. Ele te leva, você vê, ele diz que o Senhor confia. Você vê, você, vamos supor, se tu fores um homem de negócio, tens uma empresa, tem coisas particular da empresa que você não confia a todos os trabalhadores. Viu? Olha o exemplo de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos, mas havia lugares muito sensíveis, só levava 3. Só levava 3. Está a perceber? Então, o Senhor confia, Deus confia, não a todos os seus filhos, mas aos seus, aqueles que o temem. Aquele que teme ao Senhor definitivamente vai conhecer os segredos de Deus. Então, conhecer Deus, conhecer os seus segredos é a coisa mais fácil. É a coisa mais fácil. Viram? Isso que significa que Deus tem uma certa afinidade com aqueles que o temem. Uau, isto é profundo. Não esqueça isso. Esse versículo que nós acabamos de ver significa que Deus tem uma grande ou tem uma certa afinidade com aqueles que o temem. E depois, o que é que faz? Deus revela-se. Deus revela coisas grandes a eles. Uau! Esses ensinamentos, Deus nos ama. Esse ensinamento, se não mudar a tua vida, eu já não sei o que é que temos que fazer. Isso significa que o conhecimento de Deus você não adquire somente lendo as Escrituras. Viu? O conhecimento de Deus você não adquire apenas lendo as Escrituras. O que tem que acontecer? Além da leitura, do estudo, da meditação, Deus tem que se revelar a ti. Perceberam? Você faz a tua parte, a leitura e Deus revela-se a ti. Só que para Deus revelar-se a ti, algo tem que lhe chamar. Estás a ver aquilo que Jesus disse? Satanás não tem nada em mim. Por quê? Porque Satanás tentou introduzir algo dele dentro de Jesus, não conseguiu. Quando você tem algo de Satanás em ti, você lhe dá acesso. Então, quando Deus vê o temor do Senhor em ti, aquilo lhe atrai. Ele não consegue tirar os olhos de ti. E a primeira coisa, ele revela-se a ti. O que significa? Por isso é que você vê, tem muitos irmãos em Cristo há 20 anos, lê a Bíblia, já leu a Bíblia mais de 10 vezes, mas não apanha nada. Não apanha nada. Nós que começamos a nossa caminhada ontem, quando lemos um versículo, diz, isso está na Bíblia, mas já leu a Bíblia 20 vezes. Você vai ler, vai encher a cabeça. Agora, o temor do Senhor te leva do outro lado. Está a perceber? Te leva do outro lado. Então, o conhecimento de Deus não se adquire apenas lendo as Escrituras. Deus tem que se revelar a ti.
Não é a mesma coisa que fez com Moisés. É a mesma coisa que fez com Moisés. Amém. Viu? E depois, e o Moisés também teve essa ousadia de pedir a Deus, para Deus se revelar a ele. Então, Deus tem plano para você. Este plano deve se realizar o mais rápido possível. E o segredo é o temor do Senhor. Não permita perder mais tempo. Após esse treinamento, comece já a praticar o temor do Senhor. É aquilo que eu disse para os irmãos que juntaram-se a nós essa noite. Você precisa ouvir os treinamentos passados, que é para ajudar-te. Aleluia. Vê João, capítulo 15, versículo 14 a 15. Ou melhor, antes de João, vê Provérbios capítulo 2, versículo 1 a 5, NVI. Amém, pastor. Provérbios 2, capítulo 1. Provérbios capítulo 2, versículo 1 a 5. Ok. Assim diz a palavra do Senhor. Filho meu, se você aceitar as minhas palavras e guardar os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, de facto, se por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como quem procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Ai, Deus. É que versículos provocam, tá a perceber? Versículos batem. O que é que vocês viram aqui? Irmão Pedro, o que é que você viu aqui? Olha para isso. Não consegues ver Deus a te dar as ferramentas, a chave para você chegar até o temor ao Senhor. Não viram isso? Amém. Está aqui, Ele deu tudo. Nada está escondido. Você pode dizer, oh, mas pastor, como é que eu vou fazer? Temor ao Senhor, temor ao Senhor. Está tudo aqui. Por favor, leia de novo. Talvez alguém não viu. Está tudo aqui. Okay. Provérbios capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, de facto, se por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como quem procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Vamos começar com a última linha. E ele diz que e achará o conhecimento de Deus. Não é o que nós vimos há bocado no Salmos 25, 14. Amém. O que significa? Ele diz que quando você chegar ao temor do Senhor, o que vai acontecer? Ele vai se revelar a ti. Você já não precisa, oh Senhor, Ele vai revelar-se a ti. E depois, o que ele diz aqui no Salmos 25, 14, que o Senhor confia
os seus segredos aos que o temem, você chegou lá. Você já não precisa dizer, pai, me confia aquilo, me confia isso. Automaticamente. Automaticamente. Então, está aqui, está tudo aqui. Viu? Ele diz que, meu filho, se você aceitar as minhas palavras, essa é a primeira coisa. A segunda coisa qual é? Guardar. Guardar. Aquilo que você aceitou, guarda no teu coração. Viu? E depois, ele diz que se deres ouvido à sabedoria, isso quer dizer que você tem que inclinar o teu ouvido à sabedoria. Está a perceber? Amém. E depois diz que inclinar o teu coração ao quê? Ao discernimento. E ele não parou ali, dá sequência. E depois, se clamar pelo entendimento. Ai! Oh, e se por discernimento gritar bem alto. Não, ai meu Deus. Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca o tesouro escondido. Nós vimos isso no Mateus 13. Então, você entenderá o que é temor ao Senhor e achará conhecimento de Deus. Então, o temor do Senhor leva-te ao conhecimento de Deus. Uau! Deus seja louvado. Viu? Deus seja louvado. Às vezes, nós falamos que Deus é bom. Nós dissemos que Deus é bondoso. Mas muitas pessoas ainda não viram isso. Ainda não viram essa bondade de Deus. Falam, mas não viveram essa bondade de Deus. Então falam palavras vazias. Eles falam, Pai, obrigado a tua bondade, a tua bondade. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Mas você ainda não chegou lá. Você ainda não testou isso. Por quê? Porque Deus ainda não se revelou. Quando Deus se revelar a ti, definitivamente, você vai conhecer a bondade de Deus. Você vai conhecer a bondade de Deus. Está a perceber? Porque enquanto você, preste atenção nisso, e se puder escrever agradecer, enquanto você não conhecer ou não entender o temor de Deus, você ainda não está qualificado para lidar com o conhecimento íntimo de Deus. Então, o temor do Senhor, a revelação do temor do Senhor, te leva do outro lado a conhecerem, a terem intimidade com Deus, a conhecer a Deus de tu para tu. E depois, sabe o que acontece após isso? Você torna-se amigo de Deus. Oh, God. Você torna-se amigo de Deus. Nasce uma amizade entre você e Deus. Por quê? Porque Deus criará uma amizade vital consigo. E a partir dali, revelar-se a ti, é o pão de cada dia. Está a perceber? Por isso é que, quando nós estamos a ver, no domingo da Páscoa, quando estamos a ver as 7,
como é que é? 7 cronologia de... blá, 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 blá. Depois, vocês sabem. Nós vimos algo no terceiro reino, que é o reino da lei. No Deuteronômio nós vimos algo. Nós vimos que a lei para o Moisés era vida. Mas o povo entenderam aquilo como lei e tinham medo de Deus. Mas o Moisés não tinha medo de Deus. Por quê? Quando Deus lhe deu, ele entendeu que isso é vida. Está a perceber? Isto é vida. Isso quer dizer que Moisés chegou a este ponto. Moisés era amigo de Deus. Moisés tinha intimidade com Deus. Deus revelava-se a Moisés. É isso que Deus quer de todos nós, comunhão. Por isso é que o apóstolo Paulo nos diz: a comunhão com o Espírito deve permanecer. Você não pode só falar porque você viu nas Escrituras. Você tem que viver isso. Você deve viver isso. Vê João, capítulo 15, versículo 14 a 15. NVI. João Amém, capítulo. pastor. Yeah. João capítulo 15, versículo 14 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigo, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Viste a condição, irmão Pedro? Amém, pastor. Viste? Amém. Ele diz que vocês serão meus amigos se fizerem O que eu ordeno. o que lhes ordeno. É simples. Está a perceber? Wonderful. Você pode ser amigo de Deus. A condição é só uma. A condição é só uma. Você fazer aquilo que ele pede. É só isso. Você não precisa ir procurar montanha e ficar lá fim de semana, 7 dias, a procurar a glória de Deus. Aquilo é estupidez. Faça isso que ele está a pedir aqui. Você vai ser amigo de Deus. Uau! Amigo de Deus? Oh, Deus. Amigo de Deus. Imagina, todos os dias, conforme Adão tinha comunhão com Deus. A Bíblia diz que a voz caminhava. Imagina, Deus está a vir te procurar. Eia! Estou a procurar um amigo, estou a falar com um amigo. Está aqui na Bíblia, é possível. Jesus falou isso. São palavras de Jesus aqui no João 15, 14 a 15. São palavras de Jesus. Vocês Amém, serão meus pastor. amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. 20 anos de cristianismo. Você já é amigo de Deus? Você já é amigo de Deus? 20 anos de cristianismo. Você já é amigo de Deus? Por isso que eu vos digo, sofrimento é uma opção. Quem está a sofrer, você optou. E se você está a sofrer, hoje é o fim do sofrimento. Deus está a te convidar a esta classe. Diz, quero ser teu amigo. Amigo de Deus? É que estás a ver, o erro que muitos filhos de Deus fazem, estão a tentar conhecer Deus através das Escrituras. Estão a tentar conhecer Deus. Deus disse não. Acabamos de ver isso no Provérbios 2, 1 a 5.
Deus disse, não, não, a fórmula está aqui, usa essa fórmula, você vai chegar aqui e vai ver coisas insondáveis. Está a perceber? Vais ver coisas insondáveis. João capítulo 5, versículo 39 a 40, ACF. Assim diz a palavra do Senhor. João capítulo 5, versículo 35 a 40. Assim diz a palavra do Senhor. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Não, irmão Pedro, 5, 39 a 40. 39 a 40. Yeah. Ok. Assim diz a palavra do Senhor. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Estás a perceber? Ele disse, você não quer vir a mim para você ter a vida. Disse, você não quer vir. Por quê? Porque você está a ler. E o pastor, eu digo sempre a vocês, leia, estude e medite. Leia, estude e medite. E eu ensinei, quando você lê, o que acontece? Quando você estuda, o que acontece? Quando você medita, o que vai acontecer? Eu já expliquei isso várias vezes. Agora, você vê o termo que ele usa aqui, logo no versículo 39. Ele diz que examinai. Está a perceber? Não, ele diz para você examinar. Examinar as Escrituras. Não, você não pode somente ler as Escrituras. Você tem que examinar as Escrituras. Amém. Quem pode me ajudar a explicar isso? Examinar as Escrituras. Quem pode me ajudar? Quero alguém me ajuda. Pesquisar, fazer cross-reference, estudando, linkar, juntar, ver a correlação entre a palavra num texto e no outro e relacioná-las. Ele não disse leia, ele disse examine. Isso é uma palavra de Jesus. Examine as Escrituras. Quando você examinar as Escrituras, ele te leva para lá. Amém. Agora, você como não está examinando, por isso é que no 40 ele diz que e não queres vir a mim para que tendas vida. Isso quer dizer que tem vida, essa vida que Jesus veio para nos dar, essa vida de abundância é real, existe. E através de examinando as Escrituras, você vai passar para o outro lado. Você vai aparecer do outro lado. Você verá do outro lado. Meu Deus. Enquanto você estiver a examinar as Escrituras, algo vai acontecer contigo. Amém. Viu? Algo vai acontecer contigo. E a primeira coisa que você vai ter acesso ou vais compreender é o temor de Deus. É o temor de Deus. E essa compreensão do temor de Deus vai te ajudar a encontrar Deus. Não esqueça isso que o pastor disse. Ao examinar as Escrituras, algo vai acontecer contigo. Você vai passar a compreender o temor de Deus. E essa compreensão do temor de Deus vai te ajudar a conhecer Deus. Olha. Esse não é momento para dormir. Esse não é momento para dormir. Isso é uma chamada de atenção. Isso não é momento para dormir.
Nós não estamos aqui a investir. Aleluia. Vê 1 João, capítulo 7, versículo. Desculpa, capítulo 4, versículo 7 a 8. Ok. 1 de João, capítulo 4, 7 a 8. Assim diz a palavra do Senhor. ACF, pastor. Sim, pode ser. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Dê-me só um segundo. Amém, pastor. 1 de João, capítulo 4, versículo 7 e 8. Assim diz a palavra do Senhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o que é que nós vimos aqui? Deus quer para nós lhe conhecer. Viu? Amém. Tem algo que tem uma palavra que o pastor diz, o pastor Cristo disse: conhecê-lo é amá-lo. Isso quer dizer que você não pode amá-lo sem antes conhecê-lo. Amém. E é possível você conhecer Deus. Está aqui, está claro. Está a perceber? Amém. Não te esqueças, não obedecemos a Deus pelo que recebemos, mas sim pelo que Ele é. Nós não obedecemos a Deus pelo aquilo que nós recebemos, mas pelo aquilo que Ele é. Amém. Nunca esqueça isso. Agora, é tão abençoado ver a comunicação do apóstolo Paulo. Se você vê no Filipenses capítulo 3, versículo 10, ele já conhecia Deus. Viu? A essa altura, o apóstolo Paulo já conhecia Deus. Mas vê as palavras dele. Ele disse que queria conhecer mais Deus. Mas já conhece Deus. E já está a realizar grandes coisas. Deus já se revela nele. Ele está a dizer, quero mais. Não, lê, irmão Pedro, para não dizer que eu criei, lê Filipenses 3:10. Ok, amém, pastor. Assim diz a palavra do Senhor. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação no seu sofrimento, tornando-me como Ele na sua morte. NVI. Acho que não ouvimos a primeira parte. Lê de novo. Ok, amém. Versículo 10, capítulo 3. Quero conhecer Cristo. Para ali. Esse homem está dizendo, quero conhecer Cristo. Ele está nascendo de novo agora? Não, Esse homem não nasceu de novo agora. Não é ele que teve encontro com Jesus no coisa, caminho na para entrada da cidade da Damasco. Não foi Damasco. ele. Depois Jesus revelou que tem um plano para você, tem um propósito para você, e depois Anania veio e fez o seu trabalho, discipulou, e ele começou o ministério. A essa altura, Paulo já estava fundo dentro do ministério. Como é que ele vai dizer que quero te conhecer? Ir mais profundo.
Hã? Como é que ele vai dizer quero te conhecer? Como quem diz, todos os santos dias, quando Deus revelava-se a ele, oh, o rapaz queria mais. O rapaz queria mais. E eu acredito que o Paulo estava a viver a glória da última casa será maior que a primeira. Essa era a Amém. experiência do Paulo. Por isso é que ele dizia sempre, quero mais, amanhã quero mais. Essa tem que ser a nossa atitude. Tem que ser a nossa atitude. Você tem que desejar Deus todos os santos dias. Mais de Deus. Ele revelou-se hoje. No dia seguinte, Pai, quero mais de ti. Pai, quero mais de ti. É isso. Então, não esqueça. O segundo fator, o temor do Senhor. Primeiro, o primeiro fator, o conhecimento de Deus, leva-te ao temor do Senhor. O segundo fator, o temor do Senhor, leva-te ao conhecimento de Deus. Agora vamos ao terceiro fator. O temor do Senhor julga o mal e põe as coisas em ordem. O temor do Senhor julga o mal e põe as coisas em ordem. Livro do Atos, capítulo 5, versículo 1 a 11. NVI. Vocês estão a acompanhar? Amém, pastor. Amém, pastor. Estão mesmo a acompanhar? Glória a Deus. Depois desse treinamento, algo tem que acontecer contigo. A tua comunhão com Deus deve mudar. Deve mudar. É aquilo que eu vos digo, quando você ora, tem duas coisas que devem acontecer. Você tem que ouvir e ver. Essa noite você vai ver coisas. Esse Amém. treinamento não é em vão. Essa noite você vai ver coisas. Deus deseja revelar-se a ti, porque você é filho, você é filha dele. Estás a perceber? Ele deseja revelar-se a ti. E hoje você vai ver coisas que você nunca viu. Você vai ouvir a voz de Deus noutra dimensão. Irmão Pedro, Atos, capítulo 5, versículo 1 a 11. Amém, pastor. Assim diz a palavra do Senhor. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua esposa, também vendeu a sua propriedade, com conhecimento da mulher. Ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você antes de ser vendida? E depois de vendida, o dinheiro não estava ao seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Para aí. Vais dar continuidade. Viste o que aconteceu? Amém. O que aconteceu? O temor de Deus estava a julgar. Viu? O temor do Senhor estava a julgar. E o temor do Senhor trouxe ordem. Isso quer dizer que porque este casal, eu não sei se vocês já repararam nessa história, esse casal é interessante. Este casal é... Porque normalmente nos casais tem... quando eu estou a dizer casais, né? Não estou a dizer...
Vocês vão entender o que é que eu quero dizer. Tem ou o homem ou a mulher, às vezes é assim meio teimoso, vá. E um é mais assim pacífico. Está a perceber? Quando em casa vem uma ideia má, o pacífico, a tendência é puxar. Dizer, não, não vamos fazer isso. Isso não é bom. Só que este casal é interessante. Está a perceber? Os dois, sim senhora, fizeram um grande par. Dois mentirosos. Está a perceber? Dois mentirosos. Por isso é que sofreram o que sofreram. Porque a mulher, 3 horas depois, a mulher teve a oportunidade de desvendar a verdade. Mas não, mentiu. E foi no mesmo sítio. Agora, vê, o que é que matou o marido ou mulher, o casal? É o espírito do temor do Senhor. Viram isso? Não viram isso? Amém. Não, acho que vocês não viram. Irmão Pedro, vai ler de novo. Vocês devem prestar atenção nas escrituras. Lê de novo, por favor. Amém, pastor. Atos capítulo 5, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Um homem chamado Ananias, com Safira, a sua esposa, também vendeu uma propriedade. Com o conhecimento da mulher, ele reteve parte do dinheiro para si, mas Você levou o viste, com conhecimento de quê? Da mulher. Isso quer dizer da que a mulher. mulher sabia, o terreno era deles. E os dois conversaram, vamos vender e vamos dar dinheiro à igreja. Está a perceber? A igreja não pediu dinheiro. Eles é que disseram, vão dar. Só que depois da venda, disseram, não, não vamos dar o dinheiro todo. Vamos dar só uma parte. E ouviste ali, eles com o consentimento da mulher. A mulher tem que dizer, não, não é isso que nós combinamos. Não é isso que nós combinamos. Mas não. A mulher colaborou com o homem. E disse, vamos para a igreja mentir. Não, a igreja não pediu. Eu disse, vamos à igreja mentir, vamos dizer à igreja que vendemos o terreno 50 mil, mas nós vendemos a 100 mil. Mas a igreja não pediu dinheiro. A iniciativa foi deles. Só que o segredo aqui é isto. Você não dá oferta. Por isso é que eu vos ensino. A oferta não começa na igreja. A oferta começa em casa. Porque a oferta é teu coração. Quando você diz, eu vou dar isso a Deus, já pertence a Deus. Você já fez um voto. Você tem que pagar o voto. Amém. Não brinca com Deus. Quando você diz que eu vou fazer isso para Deus, vou dar isso a Deus, você já deu. Você já deu. Então, não brinca com voto. Não brinca com voto. Está a perceber? Eles fizeram um voto entre os dois, casal, não na igreja. Disseram, vamos vender o nosso terreno e vamos levar o dinheiro todo completo à igreja. Só que, no meio do caminho, mudaram de ideia. E a mulher, o marido, quando apresentou a ideia, disseram, não vamos levar o dinheiro todo, com o consentimento da mulher. Por isso é que eu disse, não, que tipo de casal é esse? Normalmente tem sempre um diz, não, isso não é justo, não podemos fazer isso. Mas os dois concordaram. Continua, irmão Pedro. Amém, pastor. Ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, Pedro perguntou, Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo? Ouviste? Como Satanás. Por quê? Porque o Satanás é o pai da mentira. Amém. Estás a perceber? Porque ele já quer mentir.
a inspiração da mentira vem de Satanás. Você não pode permitir Satanás usar-te. Sempre que você mente, Deus te vê. E você está a criar problemas para ti mesmo. Não mente. Fala a verdade. Está a perceber? Quando você mente, é porque Satanás já está envolvido. Já é uma inspiração satânica. Porque ele é o pai da mentira. Deus, não há mentira em Deus. Então, o apóstolo Paulo, o Espírito de Deus revelou ao apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo estava a lhe perguntar, desculpa, ao Pedro, estava a lhe perguntar. Continua, irmão Pedro. Ok. E versículo 3. Então Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu da propriedade? Ela não pertencia a você antes de ser vendida. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Ouviste ali? Grande temor apoderou-se de todos, viste? Grande poder, grande temor. Viste, Amém. viste o que resultou a morte dele? Esse espírito, grande temor. Amém. Viram aí? Você tem que estar acordado, você tem que ver essas coisas. Não pode dormir. Amém, pastor. Esse não é o momento para dormir. Eu cansei nessa hora. Continua, vamos ver a segunda parte da mulher. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, entrou a esposa, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi este o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Então, o que é que nós vimos aqui? O grande temor foi a chave. E fez o quê? Fez o julgamento, está a perceber? E depois trouxe o quê? Trouxe a ordem. Porque aqueles que ouviram disseram: Hey, eu nunca mais vou mentir na minha vida. O temor do Senhor apoderou-se de quê? Da igreja. Já ninguém queria mentir. Já ninguém queria mentir. Então, não destrói a tua vida associando-se com Satanás. Você tem que declarar todos os dias da tua vida: Satanás não tem nada em mim. Satanás não tem nada em mim. Eu não tenho comunhão. Amém. Eu não sou do mundo. Eu não tenho comunhão com Satanás. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Está a perceber? Eu sou de Deus. Quando o temor de Deus não está presente numa igreja, numa célula, numa família, na vida do indivíduo, as mentiras prevalecem ou proliferam. Está a perceber? Então, temos que cortar a mentira, porque não tem nada a ver conosco.
Nós não somos da noite, nós somos do dia. Está a perceber? Nós somos do dia. Muito importante, não esqueça isso. Então, você viu aqui no versículo 5 que o espírito do temor do Senhor foi o responsável pelo o que aconteceu. Está a perceber? Em tudo que aconteceu, do versículo 1 a 11, ele foi o responsável. Então, aprenda isso. Vocês, os casais, se você notar que o teu marido está, ele diz, por favor, desde que você tem que ajoelhar, ele amarra a perna dele, você diz que você não vai sair dessa casa, ele traz problema na família, amarra a perna dele, você não vai sair daqui. Nem que você tenha que queixar no pastor Cristo, vai queixar, você diz, você não vai sair daqui, não vai fazer isso. Por quê? Prevenção. Amém. Amém. Para essas coisas não acontecer na tua família. A mulher sabe fazer o quê? Constrói a sua casa. Se o teu marido está tomando decisões que você sabe, hey, isso vai trazer problema na família. Hey, amarra as pernas dele e diz, você não vai sair desta casa. Chama quem você quiser chamar para vir ajudar, mas ele não pode tomar aquela decisão. Muito importante, não esqueçam isso. Aleluia. Aleluia. Você está Amém. aprendendo? Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, vamos ver o quarto ponto, ou o quarto fator. O temor do Senhor é visto, primeiro, nas palavras que saem da tua boca. O temor do Senhor é visto primeiro nas palavras que saem da tua boca. Antes de ir fundo no quarto fator, falando no terceiro fator, aquilo que o casal fez. Você pode estar envolvido num negócio ou numa empresa. Faça tudo honestamente. Está a perceber? Faça tudo honestamente. Por causa do temor do Senhor. Amém. Faça tudo honestamente. Muito importante. Porque Deus está a ver. Tudo que nós fizemos, Deus vê. Faça tudo honestamente. Não deixa. Visto o que aconteceu com o casal? Eles deram lugar a Satanás. Satanás lhes deu ideia. E deram-se mal. Não dê lugar a Satanás. Na tua vida, não dê lugar ao Satanás. Então, vamos ao quarto fator. O temor do Senhor é visto primeiro nas palavras que saem da tua boca. Salmos 34, 11 a 13, NVI. Amém. Salmos 34, 11 a 13. Ok, assim diz a palavra do Senhor. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e deseja uma vida longa para ver o bem? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Aleluia. Amém. Então, o que é que nós vimos aqui? Primeiro, o temor do Senhor é vista nas tuas palavras. Porque ele faz uma pergunta. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Qual é a condição? Guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Então, guarda. Ele diz que guarda.
Está a perceber? Guarda a tua língua. Guarda. Deus está a falar contigo. Guarda a tua língua. Não é qualquer coisa. Por quê? Porque o temor do Senhor é visto primeiro nas tuas palavras. Então, guarda a tua língua para você poder desfrutar das coisas que Deus tem para você. Aqui, no Salmos 34, 11 a 13, Deus está a nos revelar algo bem profundo. Não sei se vocês viram isso. Não sei se vocês conseguiram ver isso. Ele está a nos ensinar de onde, ou melhor, a origem do temor do Senhor. De onde vem o temor do Senhor. Não sei se vocês viram isso. Ele diz que: venham meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Depois, no 12, faz logo a pergunta: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Qual é a condição? Guarda a sua língua. Eu digo sempre a vocês, a maturidade cristã mede-se na língua. Amém. Mede-se na língua. Então, Deus aqui está a nos ensinar de onde vem o temor do Senhor. Vem das palavras que proferimos. Deixa eu fazer uma pergunta. Imagina você está consciente. Viu? Você está consciente que você sabe que o Senhor ouve tudo o que dizes. Será que tem lixo que vai sair da tua boca? Não. Não. Estás a ver a origem Sim, do temor do Senhor? Aí está. Não, imagina você está consciente. Eu estou aqui, mas Deus está a me ver. E se eu abrir a boca, Ele vai me ouvir. Você não vai abrir a boca, não vai falar lixo. O que é aquilo? Prudência. Há palavras que não vão sair da tua boca. Não vão sair. Então Deus aí está a te ensinar algo. Está a te ensinar a dominar a tua língua. Está a perceber? Então, Amém. você deve praticar da tua língua, da tua boca, deve sair palavras de louvor. Lembra-te, eu vos ensinei que o Provérbios 4:23 diz que sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Mas você não pode guardar o teu coração enquanto a tua mente estiver aberta. A melhor forma de você guardar o teu coração é proteger a tua mente. Porque a tua mente é a porta para o teu coração. E quando a tua mente recebe a informação, ela manda para o teu coração. E depois, a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Ela tem que sair. E quando ela sai, o que sair da tua boca é que vai controlar a tua vida. Então, primeira coisa, controlar a mente. Essa é a primeira coisa. Por isso é que o apóstolo Paulo, no Filipenses, ele nos diz para nós analisar o que nós devemos, ou como é que nós devemos pensar. As coisas devem ser boa, agradável, isso tudo. Então, nem qualquer tipo de pensamento nós temos que permitir. Está a perceber? Tem algo que o pastor Cristo nos ensinou. Ele diz que você não pode impedir o pássaro de voar. Viu? Você não pode impedir. Mas você não pode permitir que o pássaro venha fazer ninho na tua cabeça. Isso você não pode permitir. Impedir ele voar, você não tem controle disso. Mas a tua cabeça você tem controle. Você não pode permitir ele vir fazer ninho na tua cabeça. O que é que isso significa? Você tem um poder sobre a informação na qual você recebe. Você tem esse poder. Então não permita qualquer pensamento.
Está a perceber? Amém. De repente você acordou, eu já não gosto do João. Mano, o que que o João fez? Você não está a ver que já estás a caminhar para o inferno? Não. 5. O quinto fator. O temor do Senhor torna-te humilde e submisso. Ai, 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 eu não sei se eu tenho tempo para falar disso. Vamos tentar. Você precisa ouvir isto. Tem algo espetacular aqui. Vamos lá. O temor do Senhor torna-te humilde e submisso. Eu vou dar um exemplo. Eu não estou a falar com as mulheres, mas vou dar um exemplo. Vou exemplificar usando as mulheres. Prestam atenção para não dizer, mas pastor, isso é treinamento, agora estás a falar de nós. Eu não estou a falar das mulheres. Vou usar as mulheres como exemplo. Vamos lá. Não ficam chateados com o pastor. Efésios capítulo 5, versículo 22. NVI. Vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 22. Assim diz a palavra do Senhor. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido, como ao Senhor. Como ao Senhor. Amém. Sabe por que muitas mulheres hoje têm dificuldade em aceitar o que a Bíblia diz sobre a submissão ao seu marido? Sabe por quê? É a falta de conhecimento da palavra. Viu? Você vê, ela que diz claramente, mulheres, sujeitam-se aos seus maridos, não é qualquer um, é ao seu marido, como ao Senhor. O que é que isso significa? Isso significa que sempre que te submetes ao teu marido, não é por causa dele, mas por causa do Senhor. Não tem nada a ver com ele. Tem a ver com o Senhor. Você tem o Senhor em mente. Amém. Porque você tem o Senhor em mente. Não tem nada a ver com o teu marido. Porque se você não temer ao Senhor, o que é que vai acontecer? Se você não temer ao Senhor, o que é que vai acontecer? Constantemente você vai estar a lutar com o teu marido. No dia 1, vamos falar mais disso. Deixa eu te mostrar algo. Agora, você precisa entender as Escrituras. Aqui no Efésios capítulo 5, está tudo claro, só que nós não temos interesse em ler a palavra. Se você ler do versículo 1 ao 21, ele está a falar com a igreja. Ele só começa a falar com casais, pais, filhos, no versículo 22. E os nossos irmãos em toda parte do mundo, quando querem falar, só vão no versículo 22 e, bam, martelam e cria problema. Está a perceber? Agora, eu vou te mostrar algo que vai te ajudar. Irmão Pedro, vê o versículo 20 e o 21. E vou dar uma tarefa. A tarefa é Efésios, capítulo 5, versículo 1 a 21. E depois, na próxima semana, no treinamento, você vai me dizer o que você viu. Amém, pastor. Irmão Pedro, 20 a 21. King James. Ok. Efésios 5.
Hoje, muitos casais vão ser libertos. Os problemas vão desaparecer hoje. Assim diz a palavra do Senhor, Efésios 5, 20 e 21. Dando sempre graças. Versículo 20 a 21. Amém, pastor. Dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, Yeah. em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Yeah. sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Viste? Amém. Ele não está a falar com casais aqui. Está a falar com cristão. Cristão. Está a falar com a sua igreja. Ele só começa a falar de casamento no versículo 22. O versículo 22 e 21 não tem nada a ver. Não é porque começou do 20 ou do 1, deu continuidade ao 22. Não. O assunto terminou no 21. E 22 começou outro assunto. Oh, Deus. Por isso que eu disse, não fica chateada comigo. Eu vou usar você como exemplo, mas você vai sair daqui abençoada. Amém. Viu? Vê o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Veja. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Isso quer dizer que antes de você casar, você, oh Deus, você já vem a praticar submeter-se. Está a perceber? Você já vem a praticar. Porque ele disse, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Você já vem a praticar isso antes de pensar em casar. Quando você casar, não é novidade para você, você já vem a fazer. Estás a perceber? E na igreja, é isso que Deus quer de nós. Eu me submeter a ti e você submetes a mim. É isso que Deus, essa é a imagem que Deus quer ver na sua igreja. E amanhã, Amém. quando eu casar, eu já venho a fazer isso. Ela já vem a fazer isso. Onde é que vamos ter o problema no 22? Não vai ter problema. Amém. Não vai ter problema. Por que estamos a ter problema? Porque não temos conhecimento do 20 e o 22. E quando nos martelam logo o 22, nós dizemos, por que sou eu? Por que sou eu? E estraga tudo. E começa a luta. Então, hoje a luta acabou. Hoje a luta acabou. Não luta com teu marido. Glória a Deus. Não ouvi glória. Glória! Aleluia. Aleluia! Não há coisa melhor do que a palavra de Deus. Amém. Claro aqui. Então, como cristão, eu devo ser humilde para contigo e você humilde para comigo. Está a perceber? Esse é o plano de Deus, essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Esse é o plano de Deus. Aleluia. Glory. Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Irmão Pedro, tens a versão NTLH? Deixa eu ser. N. TLH. Não, pastor, não tenho. NT. Não Alguém tem tem? aqui, pastor. A versão NTLH. Alguém tem? Amen, pastor. Não percebi? Amen. Eu tenho. Então, leia Provérbios 16, versículo 18. Provérbios 16, versículo 18 diz: o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça.
Ouviram isso? Não, vê para Amém. isto é bonito. Isto é feio. O orgulho leva a pessoa a quê? À destruição. Não é isso que Deus quer ver na sua igreja. Por isso é que Deus disse para nós nos submetermos uns aos outros no temor do Senhor. Porque Ele sabe, o orgulho leva a pessoa à destruição. E a vaidade faz o quê? Te faz cair na desgraça. Amém. Vê Mateus, ainda no NLH, Mateus 23, versículo 12. Mateus 23, versículo 12 diz: Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Ali está. Está a perceber? Então, Amém. remova o orgulho do teu coração, remova o orgulho do teu casamento, remova o orgulho. Humilha-se. Vamos nos servir uns aos outros. Na igreja, Amém. esse tem que ser o nosso lema: servirmos uns aos outros. Viu? Vamos servir uns aos outros. Remova o orgulho. Se você praticar o orgulho, vê o fim. E esse não é o plano de Deus para você. Você que vai adotar isto. Não destrói a tua vida. Não destrói a tua vida. Aleluia. Quero te dar exemplo de duas pessoas. O Davi tinha um filho, viu? Chamava-se Absalão. Vê o que a Bíblia diz sobre ele no 2 de Samuel 14, 26. Assim diz a palavra do Senhor. Em 2 de Samuel 14, 26, Asaf. E quando tosquiava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosquiava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosquiava. Pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Tenta ver o NVI. Tens a versão que diz que ele era belo. Aqui, segundo o Senhor, NVI. Imagina. A Bíblia não chama muito os homens de bonito. Então, quando a Bíblia diz que ele era belo, isso é sem exagero. Licença, pastor, acho que é no versículo 25. 25? Yeah. Irmão Pedro, vê o versículo 25. Ok, versículo 25, Uhum. NVI. Assim diz a palavra do Senhor. Em todo Israel não havia homem tão elogiado pela sua beleza como Absalão, da cabeça aos Ouviram? pés. Yandaya! Hey! Isso é sério? Isso é grave! Hey! Parece que quando Deus me fez, foi num dia bem especial, né? Olha fogo! Agora, vê para isso. Esse rapaz sabia da beleza dele, sabia que ele era lindo, mas não havia humildade no coração dele. Vê o que deu. Viu? Vê o que deu. Como é que ele terminou? Terminou mal. Está a perceber? Ele terminou mal. Porque vê o termo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o seu coração se encheu de quê? Orgulho. Está a perceber? Esqueceu que essa beleza veio de Deus. Esqueceu que a beleza dele é para glorificar Deus. O coração dele ficou cheio de orgulho. Como quem diz, todos vocês são feios, eu sou o único bonito aqui. Não, quando ele olhava para as pessoas dizendo, feios, eu sou o único bonito. Hey! Ok. Não podemos fazer isso. Vê a destruição do rapaz.
Está a perceber? Pela beleza dele, começou a confundir as coisas. Encheu o seu coração de orgulho. Vê o exemplo o exemplo do o rei Osias. Segunda de Crônicas 26:16. Ok. Segunda de Crônica 26:16. Yeah. Assim diz a palavra do Senhor. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso num altar de incenso. Isso porque orgulho, arrogância entrou no coração dele. Está a perceber? O coração dele encheu-se de orgulho. Encheu-se de orgulho. Arrogância. Como quem diz, sai da minha frente, eu sozinho vou oferecer o sacrifício. Não, isso não é teu ofício. Você não pode fazer isso. Cala a boca, sai daqui. Você está mandando o sacerdote calar a boca. Tchai! Não chega a esse ponto. Guarda o teu coração. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Pratica o temor ao Senhor. Viu? Tem outro rei, Nabucodonosor, no Daniel 5:20. O que a Bíblia diz? Irmão Pedro, Daniel 5:20. Daniel 5. Eu espero que todos vocês estão a me ouvir. Deus está a falar conosco. O tipo de igreja que Ele quer em Portugal. Deus está a falar conosco. Daniel 5:20. Amém, pastor. Assim diz a palavra do Senhor. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do trono real e despojado da sua glória. Por quê? O seu coração se encheu de orgulho, endureceu. Então, vamos aprender. Deus nos deu o Antigo Testamento para nossa aprendizagem. Nós vemos essas personagens, como é que terminaram mal, o porquê. Nós não podemos praticar isso. Se a gente praticar, nós vamos nos dar mal. Deus já nos mostrou o modelo, o tipo de igreja que Ele quer. Então, não vai nessa via. Se você for nessa via, não há oração que vai te tirar daí. Você está vendo? Todos esses, o que a Bíblia está a dizer? Morte, 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 morte. Todos eles estão a morrer. Não Amém, pastor. vai nessa via, please. Agora vamos ver o Timão, Lúcifer. Ezequiel 20:17. Ezequiel 20:17. Assim diz a palavra do Senhor. Olhei, porém, para eles com piedade, e não os destruí, nem os exterminei no deserto. Pastor, é mesmo este o texto? Sim, Ezequiel, capítulo 20. Sim. Desculpa, capítulo 28, versículo 17. Ok. Assim diz a palavra do Senhor. 28:17. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza.
e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Viram? Não. Por isso, Continua. por isso eu o atirei à terra, expus você diante dos reis para que o contemplassem. Viram as consequências? Porque algo nasceu. Você vê, esses elementos que nós estamos aqui, essas personagens que nós estamos aqui a apresentar, algo aconteceu nos seus corações. Algo nasceu nos seus corações. Não esqueça isso. Deus te disse no Provérbios 4:23, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Não permita essas coisas que nós estamos a ver aqui nascer no teu coração. Vai te levar à destruição. Vai te levar a afastar-se de Deus. Não destrói a tua vida. Você vê, Deus pode te dar, vamos supor, muitos de vocês, conforme a Bíblia diz, vocês são bonitos. Então não deixe isso passar na tua cabeça. Eu na igreja, agora estamos assim em Portugal, eu sou o mais belo de todos. Hey. Não deixe isso subir no teu coração. Está percebendo? Não deixe isso subir no teu coração. Talvez por você entender mais versículos, eu sei melhor que o João Antônio. Quem disse isso? Quem classificou isso? Deus é que classificou? Deus é que falou isso? Não vai nessa via. Está a perceber? Não vai nessa via. Trabalha na humildade. Humildade. Eu sou grato a Deus. O primeiro departamento que Ele me deu para trabalhar, quando quando comecei a fazer as coisas de Deus, é limpeza. Limpar as casas de banho. Deus seja louvado. Para eu não começar noutros departamentos, comecei no próprio departamento. O próprio teste. Está a perceber? Limpar as casas de banho. E você tinha que me ver, alegria em fazer aquilo. Nós não caímos do céu. Meu tempo está a voar, meu. Nós vamos estar no 6 e 7. Já não deu tempo. Vamos terminar com Atos, capítulo 12, versículo 21 a 23. NVI. Já não tenho mais tempo. Okay. O 6 e o 7 fica para a próxima segunda-feira. Atos 12, 20 a 21, pastor. Não, 21 a 23. 21 a 23. Obrigado. Assim diz a palavra do Senhor. No dia marcado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de um Deus, não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Viram? Quem era o Herodes? Um rei. Viu? Um rei. E ele tinha aquele jeito, estava a falar aqueles portugueses, quando nós fizemos, ele quando abria a boca, as pessoas começaram a gritar: é Deus, é Deus, é Deus, esse é Deus. Ele tinha que dizer: não, Deus seja glorificado. Não, ele recebeu. O que aconteceu? O anjo veio imediatamente. O homem perdeu a vida. Então não tira, não destrói a tua vida. Se Deus te deu um talento, se Deus te deu sabedoria para aquilo, é para a glória de Deus. Amém. É para a glória de Deus.
Está a perceber? Olha o exemplo do vosso pastor. Sempre que vocês veem, pastor, a mensagem hoje foi forte. O que é que eu digo? Glória a Deus. Sempre. Sempre. Está a perceber? É aquilo que eu vos disse. Graças a Deus, eu comecei no departamento de quê? Da limpeza. Hoje eu sou vosso pastor. Muitas das vezes, por exemplo, quando o pastor Tony veio, vocês não me viram aqui ajoelhar a fazer o palco? Hey, esse bicho não vai entrar na minha cabeça, que eu sou o pastor principal em Portugal. Nunca vai entrar na minha cabeça. Não quer morrer. Eu não vou morrer. Está a perceber? Esse bicho nunca vai me apanhar. Nunca vai me apanhar. Muitas das vezes, vocês não sabem, quando eu estou aqui na igreja sozinho, eu vou lavar a louça. Esse bicho não vai me apanhar. Não vai me apanhar. Porque se eu meter na cabeça, eu sou o pastor Cristo em Portugal, eu sou